Seu nome? Lúcio. Aqui no trem você é conhecido como Lúcio mesmo, como Lúcio. apelido? Como Lúcio mesmo. Você tem quantos anos? Eu tenho 30. 30 anos? Você se 30. considera como negro mesmo, certo? Negro. E você estudou até que ano, Lúcio? Eu terminei o ensino médio. Ensino médio? É. Legal. Quanto tempo você trabalha aqui no trem? Ah, deve ter para mais de 10 anos já. 10 anos? Vou botar em uns 13, 14 anos. Só aqui no trem. Só aqui no trem? Só no trem. E já trabalhou como camelô em outros lugares? Já trabalhei como camelô no calçadão, na rua e trem. Só calçadão e trem. Hoje você está vendendo paçoca, bala? Hoje eu vendo paçoca e amendoim. E você sempre vendeu isso ou já vendeu outras coisas? Já vendi outras coisas, já vendi biscoito, já vendi gelado, já vendi bala. Já vendi de tudo um pouco, laticínio. E por que hoje a escolha do amendoim, da paçoca? A gente vai escolhendo devido à proporção, né, das coisas que tem pra gente pegar. Às vezes não tem outras mercadorias, a gente vai escolhendo. Aí eu escolhi a paçoca e o amendoim também porque eu acho que tá mais fácil pra mim alcançar o que eu quero, entendeu? Tá mais barato por enquanto, no momento. Você acredita que é uma relação, tipo assim, o fornecedor tá te oferecendo um preço bom e ao mesmo tempo você consegue um retorno que você tá conseguindo vender também num preço que te dá uma margem legal, Isso, né? acessível ao público, né? Ao passageiro, que é o nosso cliente. Ele me vende num preço bom, eu revendo pro cliente a um preço bom também. Hoje, assim, qual é o seu sonho, Lúcio? Você pretende continuar trabalhando aqui no trem para se consolidar, melhorar suas vendas? Ou você tem um plano de abrir uma loja, de repente, ir para outro emprego, não sei? Meu sonho é ter minha loja, né? Acho que Loja de quê? 90% dos camelôs tem esse sonho de ter uma loja. Eu sonho em ter uma loja de eletrônico. Eletrônico, legal. Esse é meu sonho, ter uma loja de eletrônico. Você disse que a maioria dos camelôs tem esse sonho, você vê os camelôs como uma veia empreendedora, né? Nós somos, assim, tem uma base, nós somos praticamente o início ali do empreendimento, né? Sim. Porque todo mundo começa de baixo e vai Sim. crescendo. A gente somos o início, a parte baixa do começo do empreendimento. Acho que hoje em dia, acho que 90% dos camelôs tem um sonho de ter uma loja. Apesar de a gente de muitos também não quererem sair do trem, não quererem deixar de ser camelô. Porque é algo que assim, muita gente consegue viver melhor trabalhando no trem como camelô do que trabalhando de carteira assinada. Hoje, por exemplo, se você tivesse a chance de trabalhar de carteira assinada, mas recebendo um salário mínimo, você faria a opção pela carteira assinada ou não? No momento não. No momento não? Não. Continuaria trabalhando aqui no trem. Porque o seu objetivo é esse, né? De empreender. Empreender. E carteira assinada nem sempre nos dá essa oportunidade de empreender. Às vezes você fica parado, né, num setor específico. Fico parado ali e as empresas hoje em dia não dão muitas oportunidades, né? Elas têm como um funcionário, como quando você presta, quando você não presta, eles te descartam. No geral, hoje no trem, você vê que assim, pelo perfil dos ambulantes, a maioria está aqui porque rende mais ou porque falta oportunidade no mercado regularizado? Vamos dizer que é um equilíbrio. Sim. Acho que é metade de cada coisa. A maioria está aqui porque rende mais, uma parte está aqui porque rende mais e uma parte está aqui porque é falta de oportunidades. Sim. Entendeu? É por isso que muitos de nós estamos aqui. Falando sobre estratégia de venda, o camelô ele usa muito a voz, né, para anunciar o seu produto. Como você faz uso disso? Eu já conversei com um camelô também que ele falou que tem muita importância o gancho, né? O gancho bem organizado. Porque fala um pouco sobre isso. É que nem, assim, é que nem uma casa aqui. Isso aqui é por casa. O meu gancho ele é como se fosse uma casa. Se ele estiver bem organizado, bem arrumadinho, o cliente ele vai olhar para aquilo ali. Se eu estiver arrumado, se eu estiver limpo, ele vai olhar mais para mim do que para aquele que não está mais arrumado. O marketing, né? Isso é o nosso marketing. Sim. Então, assim, o gancho também, eu vejo como se fosse importante também, não só no momento que vocês estão andando pelo trem, mas quando vocês param. Porque quando vocês param, a pessoa que está perto vai olhando pro gancho, né? Isso é uma forma de chamar o passageiro pra gente, para ele ver o que tá ali, para ele também avaliar o produto, para ele ver se o produto está em umas condições boas de compra, entendeu? Então, assim, tudo é um marketing. A gente arruma o gancho, leva o gancho para dentro do trem, usa a voz como ferramenta de chamar o cliente, o passageiro pra gente. E o gancho, a gente usa a visão dele, assim,
passageiro, ele olha, pô, a mercadoria tá numa qualidade boa, ela tá bem arrumada, ela não tá amassada, ela não tá quebrada, ou ela não tá vencida. E isso também atrai o passageiro, atrai o cliente a comprar com você, entendeu? Com a gente dentro do trem. Aquele que tiver mais organização, que souber falar mais com o cliente, que tiver também um pouco mais de educação, ele vai conseguir vender mais. Assim, questão da voz. Você já entra no trem com um discurso? Você já tem uma rima preparada, por exemplo? Não. Não? Isso é uma coisa que muitas das vezes a gente cria na hora. É? A gente cria, às vezes, muitas das vezes cria na hora. Tem mercadoria que você não precisa ter o discurso certo, mas tem mercadoria que você precisa ter um discurso, tem como divulgar. Você acredita que tem que ter o discurso ou ela já se vende por si só de você anunciar paçoca? Só de anunciar ela já se vende por si só. Tem mercadorias que elas já se vendem por si só. Qual foi a última mercadoria assim que você pegou e falou, pô, essa aqui eu vou ter que me desdobrar pra pescar o público? A última mercadoria que eu peguei, que eu me desdobrei pra poder pegar o público. Ih, rapaz, acho que eu nem lembro mais. Qual foi a última mercadoria. Teve sim, o moranguete. Foi uma mercadoria que na época eu tive que me desdobrar pra poder conquistar o público. Você se lembra o que falava na época pra vender o moranguete? Só gritava. Só gritava? Porque era muita concorrência, então a gente só gritava. A maior parte das pessoas que vendiam moranguete na época só gritava. Moranguete 5 é 2 e ia. E muita gente vendia porque tava vendendo muito barato no fornecedor? É porque era mercadoria de... Além de ser barata, era mercadoria que, pra quem tava começando, a gente costuma chamar se levantar. Assim, a pessoa vem começar a trabalhar no trem hoje. O moranguete tá barato, eu vou vender 5 por 2, ela vai me dar meio de lucro, vamos supor. Ela me dá meio de lucro. Eu vou me levantar aqui para depois eu buscar uma outra mercadoria. Você vai tirar 50% de quanto você vendeu, né? De quanto eu vendi, isso. Aí ela chama como se levantava. Aí muita gente vendia isso na época. Você trabalha aqui em que loja mais? Santa Cruz e Japeri. E sempre trabalhou nos dois ou já trabalhou em outros? Já trabalhei em outros. Eu geralmente gosto... A gente costuma escolher os jamais que a gente trabalha. A gente gosta mais. Eu gosto mais de trabalhar no Santa Cruz e no Japeri. E por quê? É mais movimentado? É mais movimentado. Pelo onde você mora? É mais movimentado e o fluxo de venda é maior. Entendi. E tem essa divisão, porque assim, eu conversei com alguns ambulantes que falaram que tem divisão de Deodoro pra Central. Tem uma divisãozinha assim. Você quando começou, na roça? Comecei na roça. E quando você passou pra cidade? Quando eu passei pra cá? Se você lembra o ano, assim, sei lá. Tem mais de 7 anos que eu passei pra cá. Meu filho tinha 7 anos quando eu vim pra cá, meu filho tá com 14, vai fazer 15. E como foi isso? Você foi apadrinhado? Tipo assim, alguém que já é da cidade falou, pô, esse cara aqui é sangue bom. Eu costumo falar que eu caí de paraquedas, né? Eu vim a primeira vez no medo e depois eu fui conhecendo o pessoal foi me abraçando e eu fui ficando e tô aí. Mas você veio tipo por conta própria? Você pegou um dia e falou, não, vou vender na cidade hoje. Um certo dia eu cheguei e falei, vou ir lá ver como é que é e fiquei. Tô aí até hoje. Se você pudesse, tipo assim, explicar a diferença. Qual é a diferença entre a roça, como os ambulantes vendem na roça, e como os ambulantes vendem na cidade? É mais organizado aqui na cidade? Aqui embaixo é mais organizado, os valores são melhores. A roça a gente costuma dizer que eles queimam mercadoria na roça. Queimação, né? Muita queimação na roça. Então não dá pra trabalhar lá, muita bagunça, muita gritaria. Quando o passageiro ele percebe quando ele tá aqui embaixo, que chega de Deodoro para ali, já percebe que tem uma organização, tem mais organização vagões, aqui né? Embaixo, os vagões têm mais disciplina. Por exemplo, eu vi num trem agora que passou muita gente de eletrônico, né? Vendendo os eletrônicos. Aí quando tinha um, o outro passava por ele, né? Ia pro outro vagão. Isso, ia pro outro vagão. Na roça já não tem esse respeito. E por que você acha que não tem? É uma falta meio que de organização dos ambulantes ou porque são meio inexperientes, todo mundo quer vender, tá em empolgação? Eu acho que é um pouco de falta de organização de todos. Não vou dizer que é só dos ambulantes, é de tudo. Acho que eu costumo dizer que é uma conexão só. Independentemente de ser roça ou aqui embaixo, acho que é uma conexão só. Se todo mundo parasse, conversasse, organizasse, todo mundo ia conseguir fazer dinheiro, todo mundo ia conseguir vender bem. Mas falta essa organização, falta esse diálogo. A classe dos ambulantes tem muita questão de parceragem, né? De você indicar para o outro onde vai ter a melhor mercadoria, coisas do tipo. Isso não é com todos não, mas acontece muito. Tem os sangue bons e os que são, né? Todo mundo, como em qualquer lugar, né? Todo lugar tem, né? Toda empresa tem. Uma empresa não quer... Tipo assim, eu me considero uma empresa. Sim. Eu não quero dar o meu fornecedor pro outro que vai pegar a mesma mercadoria que eu. Vai ter uma disputa, né? Ele vai virar meu concorrente. Então, nem sempre isso ocorre da maneira que as pessoas pensam.
cada um procura o seu fornecedor da melhor forma. Sim. Cada um procura o lugar mais barato, que acha mais barato pra si. A gente vai procurando e vai achando. Aqui você trabalha o quê? De segunda a segunda? De segunda a sábado. Segunda a sábado? Quantas horas você faz por dia, mais ou menos? Média. Isso aí é difícil. Porque tem dia que eu chego aqui 7 horas da manhã, vou embora 5 horas da tarde. Tem dia que eu chego 7 horas da manhã, vou embora 1 hora. Eu estipulo uma determinada meta pra mim. Quando eu atingir aquela meta, eu vou embora. Não fico perturbando os outros. Uma meta em dinheiro? Em dinheiro, isso. Pode ser assim, eu falo assim, vou sair de casa hoje, eu quero fazer R$100 de lucro. Eu faço meus R$100 e vou pra casa. Entendi. Às vezes eu falo, não, hoje eu vou sair de casa, eu vou ficar até a noite. A gente pode trabalhar... Você costuma trabalhar em evento? Por exemplo, quando o Flamengo joga, no Maracanã? Costumo, mas aqui mesmo dentro do trem. Aí você vende que é gelado? Ou o quê? Eu costumo vender a minha mercadoria mesmo, a paçoca, mas às vezes eu boto um gelado. E vende melhor? Vende melhor quando o Flamengo joga, quando o Botafogo joga? Mais? Vende melhor. O gelado vende mais quando eles jogam. Mas é mais disputa também, né? Muita gente vendendo gelado. Muita gente vendendo gelado. E existe de aumentar o preço no dia do jogo? É o combinado ou não? Não, os preços são únicos. É o mesmo, né? É o mesmo. Mantém. Falando assim, sobre questão de preconceito. Muita gente na sociedade acredita que os ambulantes só vendem mercadoria roubada. Eu já ouvi isso várias vezes. Várias vezes. Fala um pouco sobre isso, você já sofreu. Eu vi gente falando que os próprios ambulantes criaram um pouco isso, porque tem gente que entra no trem falando, a mercadoria caiu do caminhão, prejudicou todo mundo. O que acontece? A própria Supervia, eu acho que a própria empresa Supervia, ela botou isso na cabeça do passageiro. Sim, tanto que vai falando no rádio. Vai falando, anunciando, dizendo que isso é em si, esse preconceito ela não vem de hoje, ele vem de muitos anos atrás. Porque muita gente tem os camelôs como traficantes, ex-ladrão, ex-bandidos, assassino, e nem sempre é assim. Muita gente que está aqui sustenta a família, sustenta a sua vida, leva sustento para sua casa daqui. Eu acho que eu não vejo ladrão, traficante aqui dentro. Se acho que fosse para roubar, fosse para fazer algo do tipo, a gente estava lá fora roubando. Porque o Estado corre atrás da gente como se a gente fosse criminoso, a gente não é. Sim. Aí, assim, eu tenho notas das mercadorias, eu te garanto que você for em cima de qualquer camelô desses aí, pedir a nota das mercadorias eles têm, entendeu? A gente, de tanto a Supervia falar que a gente vende mercadoria roubada, a gente mesmo criou um bordão. O caminhão virou. Hoje é mercadoria roubada, mas não é, a realidade não é essa. A realidade é que a gente vai lá, compra pela mercadoria e vende a mercadoria. A diferença é que quando você está num local parado, você vende a mercadoria a longo prazo. E a gente vende ela a curto prazo. A gente compra e vende na hora. E quando você tem um ponto que você fica parado, ela vai vendendo aos poucos. Entendeu? Mas a gente não é ladrão, a gente não é traficante, a gente não rouba mercadoria. Daqui a gente tira nosso sustento. A gente vai honestamente com o nosso dinheiro lá. Eles são trabalhadores como qualquer um que tá pegando todos trem, os outros, isso. Mas aí, de tanta Supervia incitar o passageiro a falar isso da gente, a gente mesmo às vezes acaba criando esse bordão. O caminhão virou. Mas o significado do caminhão virou significa que a gente pegou a mercadoria mais barata do que o normal. Sim. Ele não significa que isso seja roubado. Porque a gente mesmo também controla isso. Porque a gente também não deixa ter roubo dentro do trem. A gente não trabalha. Né? A gente controla isso. A gente às vezes faz o papel da própria Supervia, do próprio Estado dentro que do faltaram trem. com eles e os ambulantes assumiram. Isso, né? Eu conversei com um rapaz agora, não sei se você conhece, o nome dele acho que é Diorne, vende eletrônico. Ele falou que já teve casos de assédio, como você falou, de assalto, que se o cara não tá armado, os ambulantes intervêm, porque falta um policiamento da Supervia. Até mesmo os ladrões que vêm roubar dentro do trem, eles têm medo da gente. Eles respeitam a gente. Porque... Já teve um caso assim? Tem uma história pra contar de algo do tipo que aconteceu e você tava com um rapaziada e interviu? Já teve muitos casos assim. Já tive casos de os caras entrar no trem pra roubar, os ladrões entrar no trem pra roubar. E só de eu estar presente no vagão, os caras, não rouba não, o camelô tá aí, saírem do trem. Entendeu? Mas... Tu ouviu ele falando? Ouvi ele falando, não rouba não. Já teve casos de o ladrão vir roubando e não roubar os camelôs. A gente intervir, a gente pegar ladrão, a gente faz um serviço praticamente que a Supervia não faz. A gente mantém a ordem, sim, não deixa virar caos. Porque, tu imagina, a Supervia ela não oferece segurança, ela não oferece conforto, ela não oferece nada disso. Então... Até ela prega, né, que é ilegal vocês venderem aqui, mas ela também não oferece uma disputa nem pra vocês. Ela não vende
Ela, né? porque assim, ela fala que é ilegal vender. Ah, é ilegal. Pode ser que seja ilegal a gente vender dentro do trem. Mas a gente tá fazendo algo ilegal dentro de uma coisa legal. Sim. Porque se eu não posso vender aqui, eu não posso vender lá fora, eu vou fazer o quê? Eu vou ir pro tráfico, eu vou roubar, vou matar. Então, às vezes eu faço algo que, não é legal você vender dentro do trem porque é algo ilegal, é lei. Mas eu tô fazendo algo dentro do ilegal, mais legal. Eu não tô vindo aqui para denegrir a Supervia. Muitas das vezes os trens não são danificados, não são quebrados porque nós impedimos isso. Eu acho que a Supervia ela deveria olhar pra gente não como ambulantes, mas sim como colaboradores deles. Sim. A gente Tipo como colabora se fosse mais. terceirizado. A gente colabora mais com eles do que, às vezes, os próprios funcionários deles. Sim. Você acredita que o sonho dos ambulantes aqui do trem é ser regularizado, mas de forma justa, né? Que, pelo que me contaram, já tentaram regularizar. Já tentamos isso muitas vezes, mas a Supervia, ela não entra num bom senso com a gente. Ou ela impõe um preço que é abaixo do que você já recebe, ou então ela impõe uma taxa que é injusta, é isso? Isso, entendeu? Eu acho que, assim, eu não olho, assim, eu não vejo só Supervia, eu vejo um todo. Tu imagina assim, ó, eu trabalho na Supervia, eu sou o caminhoneiro da Supervia, e fora da Supervia tem as empresas, né? As empresas, elas fornecem para os grandes compradores, e a gente vai lá nos grandes compradores e compra um deles. Compra nos atacados, né? Isso, nos atacados. E aí o que acontece? Se as empresas fizessem com a gente, assim, ó, vocês são os camelô, porque é a gente que compra a mercadoria deles. O atacadista vai lá, compra 1000 pallets, a gente vai lá e compra os 1000 pallets do atacadista. Sendo que é uma pirâmide, né? Um depende do outro. Sim. Mas tem empresas que elas podem chegar em cima da gente e fornecer diretamente pra gente. A gente não vai chegar lá e vai roubar eles. Vai chegar lá e vai pagar eles. Tipo assim, a gente pagar 5.000 de mercadoria direto com a empresa. A concorrência ia equilibrar. Entendeu? Então, assim, é um todo. A Supervia podia colaborar, as empresas podiam colaborar e todo mundo ia sair ganhando, ninguém ia sair perdendo. Mas o sistema, ele trabalha contra aqueles que querem vencer. E seria positivo para todo mundo, né? Porque Isso. vocês rodam também a economia, né? A gente é importante. Roda bastante a economia. Eu acho que a gente movimenta mais a economia do que o resto do povo. Porque a gente todo dia tá ali comprando, todo dia. E o povo não tem dinheiro para estar todo dia comprando. Todo dia eu vou lá e compro 200, 300 reais de mercadoria, todo dia. Sem tirar nem por nem. E todo dia você vende um tanto. E todo dia eu vendo um tanto. E aí o dinheiro vai rodando, consumidor final, fornecedor, você que é o intermediário. Então, assim, as empresas, a Supervia, ela poderia fazer o quê? Um acordo com a gente e a gente conseguir um acordo com as empresas para fornecer direto pra gente. Assim todo mundo sairia ganhando. Mas você não concorda que, assim, se a Supervia permitisse, junto com o governo do estado do Rio de Janeiro, regularizasse vocês, não seria muito mais fácil vocês bater com as empresas? Seriam. Porque a empresa não tem como chegar pra vocês, porque aí vai ser como se elas estivessem apoiando algo ilegal, certo? Mas aí ela não apoia, tipo assim, ela não... eu não vou vender pra vocês. De certa forma ela não apoia a gente, mas ela também não tá contra a gente. Porque se elas dependem da gente, ela tá neutra, elas dependem da gente. O atacadista depende da gente e a empresa depende do atacadista. É um dependendo do outro o tempo todo. Então, assim, a gente não vai deixar de comprar no atacadista, mas a gente às vezes vai buscar algo mais barato, algo mais viável, algo que, tipo assim, o passageiro, às vezes o consumidor final, o passageiro, ele não tem condições de comprar no mercado, mas ele tem condições de comprar com a gente, entendeu? Sim. Às vezes, assim, o passageiro fala, comprei uma mercadoria no trem que ela custava 20 reais no mercado e com o camelô eu comprei a 5. Por que com o camelô ela comprou a 5 e no mercado ela compra a 15? Porque a gente conseguiu pegar mais barato do que o atacadista. Sim. Então a gente consegue vender mais barato. Então, assim, a gente consegue levar produtos que o cliente, que o passageiro, ele não consegue adquirir, às vezes, no mercado, porque tá difícil para todo mundo. E hoje em dia o passageiro tem como fazer quase as compras do mês, né? No trem, muita coisa vendendo. Muita coisa. Isso aqui a gente costuma falar que é Shopping Supervia. Legal. Muita gente fala, você trabalha no Shopping Supervia? Eu trabalho lá no Supervia. Eu tenho isso aqui como minha vida, meu escritório. Você trabalha aqui há muito tempo? Eu conversei com um pessoal que também é mais antigo, falou que de 6 anos pra cá, até quando teve essa questão do reconhecimento como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, falou que de 6 anos pra cá tá bem mais tranquilo a relação entre... Supervia e camelô, tá?
Mas lá atrás dizem que tinha conflitos, brigas entre Isso, guardas, tomar tinha. mercadoria. Tem alguma história assim pra contar? Pô, muitas. Eu já perdi mercadoria, eu já apanhei de guarda, como também já agredimos guardas. Ninguém é santo nessa história. Sim. Mas eu acho que, assim, todos nós somos seres humanos. Imagina o guarda tá fazendo o trabalho dele. Se ele chegar pra mim, pô, você tem que sair. Eu tenho que sair, porque é o trabalho dele. Mas eu também tô fazendo o meu trabalho. Então eu respeito ele pra ele me respeitar. E não adianta, eu tô aqui todo dia. O guarda também tá aqui todo dia. A bilheteira tá aqui todo dia. O pessoal da limpeza tá aqui todo dia. Tá Então, todo mundo trabalhando. todo mundo trabalhando. E todo dia a gente vai se conhecendo. Então fica algo inviável. Todo dia a gente tá aqui brigando. Sim. Mas por que Entendeu? acontecia isso lá atrás, você acredita? Ah, isso aí quem poderia te explicar melhor são as pessoas muito mais antigas que eu. Porque eu acho que pra mim, eu sempre falo, eu respeito a luta de cada um. Pra mim tá hoje em dia aqui, muita gente lá atrás brigou, muita gente lá Sim. atrás perdeu vidas pra mim tá aqui hoje em dia. Então tem gente que tá vivo hoje em dia que ele pode explicar melhor. Porque, como diz, a Supervia tem a gente como ladrão, tem a gente como traficante, como comprador de mercadoria roubada, a gente não faz isso. Então, devido a isso, a Supervia botava de guardas para tomar nossa mercadoria. Mas aí tu me fala, a Supervia toma nossa mercadoria e leva para onde? Você sabia? Não. Eu já vi, eu conversei com alguns aqui, eu já vi gente dizer que dentro das estações tinha uma agência e deixavam lá. Aí eu conversei isso. com outros que falou que levavam para um lugar na Central do Brasil específico. Mas quando chegavam lá também, sua mercadoria sumiu, já não tava lá. É isso, é tipo assim, pegam a mercadoria da gente e levam para onde? Porque se eu tenho a nota para comprovar que é minha, eu posso ir lá resgatar ela. Mas ela Quantas vezes você acha que já desapareceu. tomaram a sua? Ah, Você lembra, muitas assim? vezes. Às vezes eles nem tomavam, às vezes, tipo assim, eles atrapalhavam o trabalho mesmo. Tipo, eu trabalhava congelado, ele ia lá, cortava a alça da minha caixa, eu não conseguia trabalhar mais. Às vezes ele chegava e mandava eu abrir a água, minha cerveja e jogar fora. Ele não tá fazendo algo ilegal, mas ele também não tá fazendo algo certo, entendeu? Em questão de, tipo assim, agressividade mesmo. Eu já conversei com alguns amantes que falaram que tinha guarda que gostava de briga mesmo, nem pegava. Tinha guarda que ele queria brigar. É aquilo, né? Quem tem dê tudo ao homem, mas não dê poder a ele. Dê poder ao homem, o homem ele mostra a face dele verdadeira. E nessa época você acredita que a Supervia tava sendo leniente, né? Tava sendo assim, tava concordando com isso, tava vendo acontecer e não fazia nada. É uma coisa que a gente não pode falar que sim ou que não, né? Porque a gente não sabe se a Supervia era tinha ciência disso, se ela era conveniente com aquilo ou não. Aham. Então era uma coisa que a gente teve que acertar entre a gente mesmo, entendeu? Hoje em dia, em questão de trabalhar na Supervia, tá muito mais tranquilo, de trabalhar correndo trem, linha, tá muito mais tranquilo. Você acha até que aumentou o número de camelôs de lá pra cá? Muito, o desemprego aumentou bastante. Eu acho que depois da pandemia aumentou significativamente demais. Sim. Porque assim, o emprego tá grande, então aqueles que querem sobreviver, que querem... A gente fala, a gente sobrevive aqui dentro, a gente não consegue dizer que vive uma vida maravilhosa. Mas aqueles que querem sobreviver, eles vêm para trabalhar no trem, ou eles vão pro BRT, ou eles vão trabalhar na rua. Então aumentou bastante o fluxo de camelô, entendeu? Todo dia acho que entra 5, 6 camelôs novos, 10, 20 camelôs novos. E isso você tem que manter um controle. Se você não manter um controle, você perde o seu espaço e você perde sua vida. Assim, pra encerrar, quando você entrou aqui, qual era a sua história? Qual era o seu motivo pra estar aqui? O meu motivo... Tava desempregado e veio, sua família tava precisando, tu enxergou a oportunidade? A minha história pra mim estar aqui dentro foi assim, eu tinha um filho de 7 anos, na época ele tinha menos, ele tinha 7 anos, aí eu tava sem emprego, à beira do desespero, tava... Hoje teu filho tem quantos anos? Meu filho vai fazer 15 agora, dia 17. Eu tava à beira de entrar pro tráfico. Você é de alguma comunidade? Senador Camará. E eu olhei pro meu filho e falei, eu preciso mudar essa história. Eu preciso ser alguém, ter uma forma de ganhar um dinheiro para sustentar meu filho. Eu tava passando praticamente fome. Você é casado? Não. Ele é seu único filho? Eu tenho mais outros filhos. Tá. Eu tava passando praticamente fome. E eu conheci uma pessoa. E essa pessoa me trouxe para trabalhar aqui. Foi quando eu comecei a trabalhar na roça. E através dessa pessoa eu comecei a trabalhar e falei... Uma pessoa que já trabalhava aqui, né? Eu falei, poxa,
daqui dá pra mim poder sustentar meu filho. E hoje em dia eu tenho orgulho de falar que daqui eu tirei sustento do meu filho, consegui reformar a casa, consegui ter uma vida digna. Então eu acho que muita gente fala que camelô isso, camelô aquilo, mas é daqui que eu mantenho a minha vida, a minha estabilidade. E a minha história de vida é eu vim pra cá pra poder superar e não entrar pro tráfico. E hoje eu fiz uma postagem no Instagram que eu falei, quem diria que um vendedor de paçoca chegaria tão longe quanto eu cheguei. Legal, muito legal. Eu sou grato por eu estar vendendo paçoca hoje aqui. Eu agradeço a Deus por tudo de Ele me dar forças para levantar e vir vender paçoca no trem. Ou vender bala, ou vender água, ou vender guaraná, ou vender cerveja, o que for. Mas muitos de nós aqui temos uma história de superação. Muitos de nós aqui fugimos do tráfico, muitos de nós aqui fugimos da criminalidade, dos roubos. Você acredita então que essa história é sua, mas é uma história que se repete até, né? Teve uma muitos história ambulantes que veio aqui porque não queriam entrar na ilegalidade, isso, na ilegalidade, de verdade, isso. no tráfico. Entendeu? Então, assim, eu acho que todo mundo, eu tenho fé em todo mundo, eu acho que todo mundo é capaz. É só basta querer acreditar. Muito legal, Lúcio, muito legal. Então, assim, como eu consegui, muitos daí fora podem conseguir. As pessoas hoje, assim, muitos dos jovens hoje em dia se iludem, achando que o tráfico vai dar vida estável, vai dar dinheiro e tudo mais, e só ilusão, não dá. E eu aprendi isso aqui dentro. Eu aprendi a gostar de trabalhar aqui dentro. Eu aprendi a gostar de estar aqui. Eu tenho amigos aqui dentro, eu tenho passageiros que eu conheço há anos aqui dentro. Eu fiz amigos dentro da Supervia, eu fiz amigos com o pessoal da limpeza, eu fiz amigos camelô. E muitos de nós, hoje em dia, temos casas, conseguimos conquistar carros, motos, conseguimos conquistar coisas além... Com o suor de vocês, né? Com o nosso suor. Sem tirar de ninguém. Um vendedor de paçoca, um vendedor de bala, um vendedor de biscoito, um vendedor de água. Muitos de nós conseguimos vencer. Que, assim, a gente não vence na vida, né? A gente chega em primeiro. E a gente vai todo dia chegando em primeiro. Todo dia a gente sobrevive, né? Todo dia a gente sobrevive. E a gente conseguiu, muitos de nós aqui, com a minha história, que fugiu do tráfico, que fugiu da criminalidade lá fora. Essa história minha também se repete com muitos aqui. Legal. Muitos aqui sustentam família, filhos, pagam pensão com o dinheiro que vem daqui de dentro. Legal, Lúcio. É isso. Cara, muito legal essa história.